Pessoal, estou criando esse canal no YouTube com a finalidade de narrar a história de um jovem que venceu na vida. De um jovem que, apesar de ter passado inúmeras situações danosas, situações dolorosas, mas este jovem decidiu vencer na vida. Às vezes as pessoas, elas não aceitam em suas vidas as consequências doloridas. Elas só estão preparadas para passar por coisas boas do tipo, eu sempre digo, o ser humano, ele deve se preparar para a desgraça. Como assim se preparar para a desgraça? Porque o ser humano, a emoção dele, a alma dele, o corpo físico dele já está preparado para receber coisas boas. Olha, aniversário, ele vai ficar alegre. Olha, uma conquista de uma casa própria, ele vai ficar alegre. Olha, habilitação, o carro próprio, ele vai ficar alegre. Mas geralmente nós, seres humanos, nós temos a dificuldade de sabermos lidar com as situações difíceis. Mas tudo isso tem resposta. É por isso que eu digo que nós devemos nos preparar para a desgraça. Existe uma passagem de apóstolo Paulo, uma carta em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz a seguinte questão: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu chamado e decreto. Ou seja, o que a palavra de Deus está nos ensinando? O que a palavra de Cristo quer nos mostrar, quer salientar para nós? Ela quer dizer que tanto a coisa boa, quanto a coisa desagradável, quanto a doença, quanto a saúde, quanto a dificuldade, quanto a bonança, quanto a morte, quanto a vida, elas têm uma real finalidade na vida do ser humano. O apóstolo Paulo, antes dele falar uma das passagens mais mencionadas por pregadores, por estudiosos da palavra de Deus, por teólogos, que é Filipenses 4,13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se nós lermos antes, ele vai narrar várias situações de toda a sua trajetória, onde ele foi picado por uma cobra, onde ele passou por uma situação de naufrágio, onde ele foi chicoteado, onde ele passou por nudez, passou por fome, passou pelo cárcere. Após ter passado tudo isso, ele diz: agora tudo posso naquele que me fortalece. O meu intuito de criar esse canal é o intuito de fazer com que a minha história de Wallace venha se tornar uma história conhecida no Brasil. Por quê? Um jovem que nasce no ano de 1993, mais precisamente no dia 30 de agosto de 1993, dentro da capital do Amazonas, Manaus, filho de uma doméstica, de uma dona de lar e filho de um picolezeiro. Decidiram vir para o estado do Pará, onde nós estamos atualmente, e infelizmente esse jovem foi criado, foi desenvolvido em um lar muito conturbado. Lá conturbado esse, onde tinha agressão psicológica, agressão física, agressão emocional, diversos tipos de agressão. E esse jovem tinha tudo para ter uma vida miserável, tudo para estar morto, aonde essas pessoas, boa parte das pessoas que passam por situações do tipo, elas vão buscar uma porta de escape, porque geralmente as pessoas, quando são da extrema pobreza, como era o nosso caso, pessoas que não têm um estudo, como era o nosso caso, pessoas que não vêm de um berço de ouro, como muitas das pessoas falam, essas pessoas, elas buscam uma porta de escape para que elas venham mudar essa história de vida delas, para que elas venham validar a sua existência na face da terra. E infelizmente este foi um caminho por onde eu adentrei, que foi o caminho da criminalidade, onde eu fui envolvido em diversas práticas criminosas, homicídio, tráfico de droga, envolvido em assalto, em uma série de situações. Geralmente o tabu que fica sobre as pessoas que passam por uma situação deste tipo é que essa pessoa não passará dos 21 anos de idade, essa pessoa irá morrer cedo, essa pessoa, o final dela ou é a morte ou é o cárcere privado, correto? Mas Deus, ele tem a capacidade, Deus, ele tem o poder de mudar histórias deste tipo. E foi o que ele fez
comigo. Então eu estou criando esse canal para narrar toda a minha história de vida, onde eu vou estar postando aqui. E caso você possa estar já deixando o seu like, nos seguindo e compartilhando e comentando, nós super agradecemos. Você estará ajudando a outras pessoas que venham estar conhecendo a nossa história, e através da nossa história elas venham crer, ver uma luz no fundo do poço e saibam que ainda tem chance para elas. Então, desde já, curta, comente, compartilhe e, claro, deixe o seu like aí, para ative o sininho para que venha chegar outras notificações do nosso conteúdo até você.